Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Carlos Evangelista e estou começando mais um vídeo aqui pelo canal. E eu sempre começo dando risada porque eu acho engraçada a minha saudação de bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. É, Hoje eu vou falar sobre um tema que eu tô enrolando muito tempo para falar, mas eu tinha comentado, se não me engano, no primeiro ou no segundo vídeo que eu iria falar sobre esse tema, que é sobre a carta de Paulo aos Romanos. Só que eu decidi não falar muito sobre ela porque eu não sou teólogo ainda, embora esteja cursando, mas ainda não sou teólogo. Existem outros comentários sobre esta carta de pessoas que têm muito mais conhecimento do que eu, então eu preciso ser humilde o suficiente e assumir que não sei de tudo. Mas eu gostaria de dar uma introdução sobre essa carta para falar sobre o capítulo 12, que é o foco de tudo que eu ensino, é o foco da minha vida, de tudo que eu vivo, é sobre a transformação pela renovação da mente. Então, para poder explicar o que significa essa transformação da mente, é importante a gente entender o contexto da carta de Paulo aos Romanos. E aí eu fiz algumas anotações, estou com minha Bíblia em mãos, só para a gente entender um pouco ali. Vou ser breve nos comentários, e não comentei, obviamente, versículo por versículo, o capítulo todo, só um resumo do que Paulo está falando naquele capítulo. Então, primeiramente, carta aos Romanos, capítulo 1. Paulo, ele introduz essa carta se apresentando, glorificando a Deus, quando ele diz ali, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, e aí ele glorifica a Deus pela fé que a igreja que ele escreveu essa carta tem. Então, ele glorifica a Deus por causa disso. Ele glorifica a Deus porque a fé que a igreja em Roma tem é proclamada no mundo todo. Ou seja, ela é um exemplo de igreja quando o assunto é fé. E eu acho interessante, porque Paulo, se ele tivesse hoje nas igrejas no Brasil em si, eu não sei pelo que ele glorificaria. Se é pelas línguas estranhas, se é pela beleza do templo, mas uma coisa que ele glorificou na igreja aos Romanos, na carta aos Romanos, na igreja de Roma, foi a fé. Mas enfim, só um comentário adicional aqui, para refletir. No capítulo 2 ele fala sobre a hipocrisia. Ele começa o capítulo 2 dizendo, por isso, você é indesculpável quando julga os outros, não importando quem você é. Pois naquilo que julga o outro, você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Ele está chamando de hipócrita aquela pessoa que julga o outro irmão, só que faz a mesma coisa que esta mesma pessoa está julgando. Ou seja, eu te julgo por ser mentiroso, mas eu também minto. Resumidamente é isso. E eu acho importante quando Paulo, em alguns capítulos ele faz isso, nessa carta, quando ele começa um capítulo ou um versículo, enfim, dizendo por isso, portanto, por causa disso, significa que algo que ele disse anteriormente, ele está complementando agora. Então, por isso, pelo fato do que eu disse antes, você é indesculpável. Então, ele tem uma explicação ali, ele tem um contexto antes do que vem da palavra, da frase por isso. No capítulo 3, ele explica que nós somos justificados pela fé. No capítulo 4, ele explica que Abraão foi justificado pela fé. No capítulo 5, ele explica sobre sermos justificados pela fé e que somos... O que eu escrevi aqui? E que nós fomos salvos da ira divina por causa de Jesus. Nossa, eu não tô entendendo a minha letra, mas enfim. No capítulo 6 ele fala para não permitir que o pecado reine e não oferecer o corpo às paixões. No capítulo 7 ele faz uma comparação da lei com o casamento e sobre a luta da mente querendo fazer o bem e o corpo fazer o mal. Então é aquele famoso versículo, o bem que eu quero. Eu não vou ler o versículo agora, mas resumidamente é o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu o faço. Inclusive tem uma música da Oficina G3 muito boa. O bem que eu quero, esse eu não faço. O mal que eu não quero, persegue os meus passos. Chama Passos, se eu não me engano, essa música. No capítulo 8. Bom, no capítulo 8 ele fala de alguns temas importantes que eu deixei anotado aqui. Ele fala sobre a vida no Espírito, se de fato o Espírito habita em nós. Fala sobre sermos co-herdeiros com Cristo.
Fala sobre o Espírito interceder por nós, porque nós não sabemos orar como convém. Fala sobre todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que amam a Deus. Também fala sobre nada nos separar do amor de Deus. No capítulo 9, ele diz sobre a adoção, sobre as alianças e outras coisas pertencerem aos israelitas. E aí ele faz um comentário que nem todos os que são de Israel são israelitas, e que nem por serem descendentes de Abraão quer dizer que são filhos. E aí com isso ele conclui que não só os filhos da carne são filhos de Deus, não só os israelitas são filhos de Deus. Ele fala que, no caso, ele fala que não são só os israelitas que são filhos da promessa. Desculpa, me confundi um pouco, minha letra não está me ajudando. Enfim, ele também diz sobre os gentios serem povo de Deus e não somente os judeus, é nesse mesmo contexto. No capítulo 10 ele diz sobre o povo de Israel ter zelo por Deus, mas não com entendimento, porque desconhecem a justiça de Deus e procuram estabelecer a própria justiça. No capítulo 11 ele fala que Deus não rejeitou o seu povo, os judeus, e fala que pela transgressão deles a salvação foi para os gentios também, mas que Deus poderia alcançar os judeus perdidos se não permanecerem na incredulidade. E aí ele fala sobre os gentios terem alcançado a misericórdia por causa da desobediência dos israelitas. Enfim, é um contexto onde ele está explicando o porquê da salvação ter ido para os gentios também, porque o povo escolhido tinham sido os judeus, os israelitas, os filhos de Abraão. E no capítulo 12, que é onde queria chegar, ele começa o texto dizendo: portanto, pelas misericórdias. E por que pelas misericórdias? Porque são as misericórdias que ele tinha acabado de citar, que os gentios haviam alcançado. Então, a salvação, a questão da salvação não pertencer a eles, no caso, aos gentios, porque o povo romano era um povo gentil. E aí ele começa o capítulo 12 dizendo: portanto, por causa das misericórdias, por causa dessas misericórdias, ou seja, por causa disso tudo que eu acabei de explicar para vocês, da salvação que vocês receberam, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Então eu vou ler o versículo só para o versículo 1 e o versículo 2, só para começar a explicar. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui eu começo uma explicação que é o que me faz refletir quando eu olho para a minha vida, quando eu julgo alguém, quando eu analiso que alguma outra pessoa precisa melhorar e eu olho para a minha vida e falo que eu preciso melhorar também, porque eu decidi olhar mais para mim do que para o outro na hora de julgar. E na maioria das vezes, porque eu também falho e posso julgar as outras pessoas também, de forma errada. Mas o que ele começa dizendo aqui é interessante porque o que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Quando a gente fala de sacrifício, nos remete ao Velho Testamento, quando o sacerdote tinha que oferecer um sacrifício no templo. Por isso que ele fala de sacrifício, por isso que ele fala de santidade e por isso que ele fala de ser agradável a Deus. Porque o sacrifício, quando Deus determinou alguns sacrifícios, algumas ofertas, no próprio texto diz que é oferta agradável a Deus. Tem texto que dizia sobre ser, não sei se é cheiro suave, deixa eu ver aqui no texto de Levítico. Tá aqui. Deixa eu ver se eu acho algum exemplo rápido aqui. Aqui, achei um exemplo legal. No capítulo 1 de Levítico, quando Deus está falando da oferta do holocausto. Então, no capítulo 1, versículo 1, o Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse. Aí ele está falando como que deve ser feita a oferta se for holocausto. Se a oferta for holocausto, versículo 3. Se a oferta for holocausto do rebanho de gado, o homem terá um macho sem defeito. E aí começa a falar
como que tem que fazer a oferta. Ele tem a porta da tenda do encontro, etc. Lá no versículo 9 diz o seguinte: porém as entranhas, ele está finalizando as regras desse holocausto, né? O sacerdote as lavará com água e queimará tudo isso sobre o altar. É holocausto, oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. Então, isso daqui é só um exemplo para contextualizar o que Paulo está dizendo aqui. Quando ele fala, ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, o sacrifício tinha que ser vivo naquela época, e ele era morto ali perante o altar, ou antes do altar, enfim, não lembro agora exatamente. Mas o sacrifício ele chegava vivo, ou seja, o animal que fosse ser sacrificado, ele chegava vivo, e aí ele era sacrificado ali na hora. E agradável a Deus é nessa questão que eu disse, que Deus falou, é aroma agradável a Deus. E aí ele fala, este é o culto racional de vocês. Então, eu não vou entrar no contexto se é do versículo aramaico, hebraico, grego e etc. Porque eu simplesmente estou explicando tudo isso para falar o que vem no versículo seguinte, versículo 2. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então ele fala, olha, ofereçam o seu corpo como sacrifício e transformem-se pela renovação da sua mente. Depois desse versículo 2, ele começa a falar várias atitudes, digamos assim, que as pessoas deveriam tomar referente à renovação, à transformação pela renovação da mente. Então ele começa a falar para as pessoas amarem uns aos outros sem hipocrisia, como está ali no versículo 9. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Enfim, isso tudo é uma atitude que eles deveriam tomar com base nessa transformação. Estou contextualizando tudo isso por quê? Porque para falar de transformação, a gente precisa, e usando esse versículo, a gente precisa entender o que é de fato uma transformação. O que é uma renovação da mente. Então, quando eu falo, eu faço isso hoje, faço dessa forma, eu nasci assim, o meu comportamento é esse. Por que eu vou mudar a minha mente? Por que eu preciso ter uma renovação da minha mente? Minha mente precisa ser feita de novo, digamos assim, né? Porque renovação vem da palavra renovo. Eu não vou saber explicar agora literalmente o significado, mas a gente sabe que é refazer algo de novo, do zero. Então, por que eu tenho que transformar a minha mente? Por que eu tenho que renovar a minha mente? Porque nós somos regenerados por Cristo. Quando nós fazíamos as atitudes de quando não conhecíamos a Cristo, nós tínhamos determinadas atitudes. A gente fazia o que a gente quisesse. E eu, pelo menos, fazia o que eu quisesse. E eu tive momentos onde eu já conhecia Cristo, mas não obedecia a Cristo. E aí, quando a gente para obedecer a palavra de Deus, a gente precisa analisar quais são as nossas atitudes. Se a gente parar para refletir, a Bíblia inteira, desde o Velho até o Novo Testamento, ela requer mudança de comportamento. Vou começar de Abraão. Tava lá, na dele, Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu vou te mostrar. Então ele teve que sair do comodismo, sair da terra dele, teve que caminhar. Porque a Bíblia explica, eles iam para uma terra melhor. Mas não é esse o que eu quero focar aqui. O que eu quero focar é na mudança de comportamento. Abraão poderia estar satisfeito, ele poderia ter uma vida boa, ele poderia estar confortável com os parentes dele. E Deus falou, sai da tua terra e da tua parentela. Os discípulos, para eu não ficar muito só nisso, e ficar no Velho Testamento inteiro, os discípulos, eles tiveram que ter mudança de comportamento. Quando os discípulos foram chamados para ser discípulos de Jesus, alguns eram pescadores. Mateus, também chamado de Levi, ele era coletor de impostos. Então, eles tiveram mudança desde as suas profissões até nos seus comportamentos. Pedro era uma pessoa antes de conhecer a Deus. Quando ele conheceu a Cristo e começou a seguir a Jesus, ele foi transformado. Então, são coisas que nós precisamos refletir. A Bíblia fala uma série de comportamentos que nós precisamos abandonar em diversos contextos diferentes. Então a Bíblia fala sobre ira. Eu não posso ser irado. A Bíblia fala, na verdade eu posso me irar, mas eu não posso pecar por causa da minha ira. A Bíblia fala pra gente ser manso de coração, ou humilde, não lembro. A Bíblia fala pra gente abandonar as práticas imorais. Então a imoralidade sexual, a idolatria. A Bíblia fala determinadas regras, determinadas atitudes
nós precisamos deixar de ter, e essas atitudes são no nosso comportamento. Então, quando Paulo fala pra gente, pra nós sermos transformados pela renovação da nossa mente, eu foco nisso porque para eu mudar o meu comportamento, eu preciso mudar a minha mente. Se eu não mudar a minha mente, se no meu coração eu não tiver o desejo de mudança, vai ser muito difícil eu mudar o meu comportamento. Então, eu dei essa introdução para exemplificar para explicar isso. Que para você mudar os seus relacionamentos, o seu casamento, a sua família, você precisa mudar a si e a sua mudança precisa começar na sua mente. Quais são as mudanças que você precisa fazer? São coisas que você vai precisar analisar. E aí eu estou tirando o contexto deste texto. Porque no contexto deste texto, de Romanos 12, Paulo fala sobre várias mudanças que as pessoas devem fazer para agradar a Deus. Então, amar um ao outro, ser determinado no servir, né? Se você for servir com zelo. Enfim, tem várias regras ali de Romanos 12. Depois de Romanos 12, né? Porque não é só o capítulo 12 que ele fala de mudança, que ele foca muito na questão de mudança de comportamento. No capítulo 14, eu acho maravilhoso, e eu citei isso no último vídeo que eu falei que eu ia explicar esse livro de Romanos, essa carta aos Romanos. O capítulo 14, ele fala de se pro seu irmão é errado que você coma carne, então você não come carne. Não é porque você não come carne na frente do seu... Não é pra você não comer carne nunca, mas é pra você não discutir, pra você não comer carne na frente do seu irmão, por exemplo, pra você não arrumar brigas para que o seu irmão, ou no caso ele chama de descrente, se eu não me engano, no capítulo 14, para que o descrente não venha te julgar, não venha arrumar briga com você. Então, são coisas que nós precisamos mudar no nosso comportamento como prova de amor ao próximo, para que eu não venha arrumar brigas à toa. Então, o foco desse vídeo aqui foi introduzir esse assunto, por quê? Porque daqui para frente, tudo que eu for falar aqui nesse canal vai requerer uma série de mudanças, e você só vai conseguir fazer essas mudanças se você colocar no seu coração, colocar na sua mente de que você precisa mudar para ser uma pessoa melhor. Então, quando eu falar, olha, você precisa ser mais carinhoso com a sua esposa, você precisa ouvir mais a sua esposa, você precisa dar mais atenção para sua esposa, ou vice-versa, você precisa dar mais atenção para o seu marido, você precisa ouvir mais o seu marido. São coisas que no nosso comportamento, para mudar isso, é difícil. Não é simples eu chegar e falar, eu tô com raiva e eu não posso ser explosivo. Sim, você não pode ser explosivo. Só que são coisas que, se você não estiver disposto a mudar, você não vai mudar. E essa mudança começa como? Com uma renovação da mente. Quando você parar, ler a Bíblia e falar, não, a Bíblia fala que eu preciso melhorar. A Bíblia fala que eu preciso não pecar na minha ira. A Bíblia fala que eu preciso abandonar a pornografia. São coisas que você só vai conseguir mudar em você, abandonar as práticas erradas ou até melhorar algumas práticas boas que você já tem, se você mudar a sua mente. Então, é um vídeo totalmente teórico sobre isso que eu estou falando, mas importante. É importante porque quando a gente começa a entender as mudanças que nós precisamos fazer e aceitar essas mudanças, fica muito mais fácil a decisão de ser tomada. De fato, eu preciso mudar, eu quero mudar, eu estou disposto a mudar. Tá bom? Então, por hoje é isso. Muito obrigado pela sua atenção e até uma próxima.